Nós vamos compartilhar algo da parte do Senhor aqui no grupo e nós vamos deixar isso aqui gravado, né? Nós vamos gravar, você tem a opção de participar ao vivo, ou então nós vamos deixar aqui gravado e possivelmente nós vamos publicar também no WhatsApp e tudo, para que todos possam ter acesso a essa gravação, esse compartilhar. E o meu desafio é poder fazer isso todos os dias, né? A gente sabe do quanto que é importante a gente ter uma interação, né? Está gravado no grupo. Agora vamos lá, né? Acho que eu vou mudar a posição aqui, quer ver? Ó, opa, vem pra cá, vem pra cá. Isso. Pra mim ficou melhor. Então nós vamos começar então, né? Queridos, hoje é o nosso primeiro dia do jejum, né? Nós vamos viver aí do dia de hoje, né? Dia 3 de junho de 2019 até o dia 23 de junho, 21 dias aprendendo com os apóstolos. Nós cremos que será um tempo assim muito especial para a vida da igreja. Nós entendemos a necessidade que a igreja tem de voltar de fato a ter experiências novas, de ter de fato, ou seja, de viver um tempo de revitalização. O tema que Deus deu para o nosso pastor esse ano foi revitalização. E nós compreendemos que de fato essa é uma palavra de Deus para nós e nós estamos caminhando nisso. E nesse primeiro momento aí do ano, ou seja, esse primeiro período de consagração, de jejum, nós vamos falar sobre revitalização. Eu não sei se você já conseguiu, ou seja, jejuou hoje, né? O jejum hoje foi muito bacana, né? Nós estamos começando e de fato eu vou, antes de ministrar a palavra, antes de falar sobre aquilo que Deus compartilhou no meu coração com a leitura de hoje, eu queria, na verdade, dar algumas explicações em relação ao jejum, né? Ontem no culto à noite nós falamos, mas nós entendemos que ali no culto ali fica um pouco difícil muitas das vezes, né? E a gente precisa melhorar essa comunicação e eu acredito que usando as redes sociais a gente consegue alcançar você aonde você está, talvez no horário que você possa nos ouvir com qualidade, né? Nós estávamos orando buscando um tema, né? E esse tema foi de fato esse aprofundamento em Atos dos Apóstolos, 21 dias aprendendo com os apóstolos. Nós estamos vivendo a igreja e nada melhor do que voltar de fato a um período fantástico da igreja que foi o período de Atos dos Apóstolos. E o que nós queremos nesse jejum é que a igreja, que cada participante, que cada pessoa possa receber algo de Deus assim de uma forma muito especial. Então, ou seja, para isso nós contamos e desejamos que o maior número de pessoas possa participar, que o maior número de pessoas possa se envolver. E assim nós vamos avançar muito. Mas eu entendo, ou seja, nós estamos no nosso jejum, como nós sempre fizemos, nós utilizamos 3 pilares: o jejum, a oração e a edificação. A edificação, nós já estamos falando, será o livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos disponibilizando para os irmãos a oportunidade de ler o livro de Atos dos Apóstolos, não na versão que normalmente a gente tem. Por exemplo, a versão que eu utilizo para pregar com mais frequência é a Nova Versão Internacional, por entender que é uma versão mais acessível, de maior compreensão para a maior parte dos irmãos. Contudo, existem outras tantas versões que eu acho muito positivo que nós tenhamos e possamos saber, possamos comparar as versões, porque isso gera o quê? Crescimento para a gente. Agora, nessa oportunidade, eu escolhi uma versão que a maioria das pessoas não tem, que é a versão A Mensagem, que é na verdade uma paráfrase, ou seja, ela não é exatamente uma tradução, ela é a Bíblia Sagrada colocada numa linguagem que facilita a leitura. Então, ou seja, a experiência que você vai ter ao ler a Bíblia na versão A Mensagem, ela vai acrescentar muito aquilo que você já conhece da palavra. E eu recomendo muito que você leia os capítulos e você leia o texto ali que está sendo disponibilizado pelo aplicativo da igreja, está sendo disponibilizado no WhatsApp, está sendo disponibilizado no Facebook, aqui no grupo, e você possa comparar com a sua versão.
Porque a partir disso o seu entendimento vai ser acrescentado, vai ser aumentado. E com isso, ou seja, você vai dar mais substância para que o Espírito Santo possa gerar revelação ao seu coração. Então, ou seja, esse é o nosso chamado. Junto com o texto lá nós colocamos um videozinho do YouTube que nada mais é do que a leitura, a interpretação do texto, ou seja, a leitura. E aí o que acontece? E é uma leitura muito bem feita, muito bem produzida, onde há uma mudança de vozes, de personagem para personagem. Então, ou seja, os antigos falariam que é uma audionovela, né? Ou seja, antigamente as novelas eram no rádio, aí eles narravam tudo. E de fato, a Bíblia, a mensagem áudio, ela está disponível no YouTube. Então, ou seja, até vale a recomendação para a gente poder avançar nisso e você poder ter outras experiências também. Mas nós vamos nos concentrar em Atos dos Apóstolos. Vamos ler esse texto, vamos, como diz, aprimorar o nosso conhecimento. Com base nisso, nós estaremos orando e buscando de Deus a revelação, né? Nós vamos, ou seja, a nossa edificação, ela estará concentrada especificamente no texto bíblico. Algumas pessoas já fizeram contato comigo dizendo assim: pastor, hoje foi tão rapidinho, é só um capítulo e tal. Mas o que nós queremos? Que você leia, que você medite, que você leia, se possível, mais de uma vez durante o dia. Que você possa ouvir o áudio, ler acompanhando. E aí o que acontece? Você vai, sem dúvida alguma, ter novas experiências. Tem mais gente aqui, chegou uma notificação aqui, deixa eu colocar para dentro aqui. Por que colocar para dentro? Uma pessoa pedindo para acessar o grupo, né? Glória a Deus. Nosso grupo está crescendo e nós queremos de fato que ele possa avançar muito, né? Deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui sem perder a live, né? Eu acho que eu consigo, né? Os irmãos vão nos ajudando aí, porque nós estamos começando agora, né? A gente, para nós é novidade esse negócio de live, mas nós vamos nos aprofundando, nós vamos melhorando e a cada dia eu creio que a gente vai crescendo, né? Mas enfim, eu vou postar no grupo aqui novamente, né? A mensagem aqui que tem o link para você fazer parte do grupo, né? Até chegou a notificação aqui pedindo para colocar no grupo, só que é no grupo da IBVB São Sebastião do Oeste, não é no grupo do jejum, né? Então, ou seja, vou colocar aqui, estou postando no grupo do WhatsApp aqui, novamente, né? E aí é só você postar isso. Esse grupo ele é secreto, ele não aparece. Se você pesquisar, ele não vai aparecer. Por que nós fizemos isso? Porque nós queremos dar uma exclusividade para você. Como nós estamos começando, nós queremos que você possa, assim, a gente quer ter a oportunidade de poder estar aprendendo também, né? Então a gente não deixou muito aberto, a gente, tipo assim, está fazendo dentro de casa mesmo, né? Então tá aí no grupo aí do jejum, né? Ou seja, está aí o nosso link para você entrar. Como eu estava falando, então, assim, a experiência da edificação vai ser voltada exatamente para isso. Vai ser voltada para que nós possamos aprender do Senhor, nós possamos compreender tudo que Deus tem para nós. A questão do jejum, eu quero falar sobre isso, eu acho que é muito importante, é que o jejum ele precisa ser, é uma oferta que nós entregamos ao Senhor. E de fato nós não podemos entregar algo que não nos puxe nada, né? Ou seja, se for para fazer algo que não nos abençoa, que não, ou seja, que não tem um valor, tipo assim, tudo bem, vou mandar aqui, glória a Deus, né? Vou mandar aqui o link para você entrar, viu, minha irmã? O Senhor é bom, Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Podem fazer contato aqui pelo WhatsApp, a gente vai, é só clicar aí que você vai entrar e vai participar, porque mudou o número, né? Mas enfim, o jejum, então, nós estipulamos dessa vez um desafio, né? Ou seja, um desafio, ou seja, que é uma direção para você se orientar. Não que você seja obrigado a jejuar dessa forma. Você é livre para jejuar conforme aquilo que Deus tocar no seu coração. Mas o que nós estamos atentando é para que você entregue algo que seja de valor. E às vezes nós precisamos de desafios, de novos desafios para a gente crescer, para a gente avançar. E nós propomos
esse jejum, né, um jejum de período, em que nós vamos nessa primeira semana jejuar até o meio-dia. Na segunda semana nós vamos dar um passo avante, nós vamos avançar na nossa consagração e vamos jejuar até as 15 horas. E na terceira semana, a última semana, consagração mesmo, nós vamos elevar esse nível e vamos até as 18 horas. O que nós queremos com isso? Nós queremos abrir mão de algo que é importante para nós, que é o nosso alimento, em consagração ao Senhor, para que a gente se torne sensível. A gente sabe que o alimento vai fazer falta. Nós sabemos que o nosso corpo físico vai ficar mais fraco, mas nós vamos alimentar o nosso espírito com a palavra. Nós vamos buscar no Senhor e nós vamos ter novas experiências. O que nós recomendamos sempre é que você possa buscar no Senhor, você possa pedir ao Senhor, Senhor, me sustenta. E olha, eu tenho certeza do que a palavra de Deus diz, que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se você crer, você será sustentado pelo Senhor. É evidente que existem limites que são biológicos. Deus pode operar nisso? É verdade que pode, mas nós recomendamos que você, primeiro, todo e qualquer tipo de jejum que você for fazer, você faça com o uso de água. A segunda coisa é que você faça conforme também o nível da sua maturidade. Para alguns irmãos nós estamos propondo esse jejum e os irmãos já estavam acostumados a fazer jejum de 24 horas, ou seja, apenas com uma refeição por dia. Se você deseja fazer esse jejum, você tem toda a liberdade. É bem provável que em alguns desses dias eu particularmente me direcione exatamente para esse tipo de jejum. Mas é algo que nós queremos incentivar que você primeiro, ou seja, que você faça o básico, né? Lembrando da oferta da viúva, né? Que foi só um pouquinho, mas foi tudo que ela tinha. Era uma oferta pequena, mas aquela oferta representava de fato o coração dela. Que o seu jejum possa também representar o seu coração pelo Senhor, a sua fome, a sua sede pelo Senhor, né? Como eu disse no culto, né? Por que eu usei uma expressão no culto e não tive tempo de explicar? Falei assim, às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho problema com comida e na verdade isso acaba desestimulando outras pessoas e acaba gerando assim, o impedimento para outras pessoas. Na verdade, nós devemos investir na vida das pessoas e recomendar que elas possam se consagrar, ou seja, no limite que elas possam, certo? E, ou seja, a gente não tente negociar também, né? Infelizmente, o que muitas das vezes nós vimos nas outras experiências de jejum que nós tivemos, era muita gente às vezes negociando. Como assim negociando, pastor? Às vezes as pessoas, de acordo com o que era um benefício para ela, ou era importante para ela, ela deixava a consagração, quebrava a consagração, ou seja, não porque ela não conseguiu, não porque ela teve uma dificuldade, mas porque ela tinha um compromisso, um manjar que ia ser servido e ela queria trocar isso. E de fato a consagração é exatamente o contrário, ou seja, você abrir mão daquilo que é importante para você e se consagrar ao Senhor. Então, o nosso jejum, nós estamos nos orientando por isso. E por último, a nossa oração. A oração é chave para isso tudo. Nós estamos recomendando e desafiando os irmãos a investir 1 hora do seu dia orando em línguas. 1 hora do seu dia orando em línguas é o que nós estamos recomendando. Por quê? Porque a segunda palavra de Deus, quando nós oramos em línguas, nós oramos bem, nosso espírito ora bem, a nossa mente fica infrutífera. A gente não consegue entender aquilo que está dizendo, o que nós estamos orando. Mas o Espírito Santo está nos conduzindo nesse tempo de oração e nós vamos avançar no Senhor, nós vamos crescer no Senhor, amém? Então, ou seja, esse é um tempo para você buscar de Deus, de fato. É bem provável que, se você já tem o seu tempo a sós com Deus durante os seus dias e tudo, isso é muito importante. A nossa recomendação é que você não abra mão do seu tempo com Deus. Essa 1 hora seja algo que você faça especificamente para Deus. Um questionamento importante que é feito em relação a isso também é aquela situação, fala assim, não, pastor, eu não preciso ter um momento a sós com Deus, eu estou o dia inteiro com Deus. É verdade, nós estamos o dia inteiro com Deus, Ele vive dentro de nós. Mas quando nós paramos o mundo para nos voltar para o Senhor, isso tem um valor imenso para Ele. E é um valor que se tem valor para Ele, precisa ter valor para nós também. Nós precisamos aprender a viver essa realidade, a experimentar isso dia após dia. Amém? Então, ou seja, nosso desejo em relação ao jejum é que você tenha esse tipo de experiência e você possa crescer no Senhor nessa direção. Amém?
nós estamos muito felizes aí de poder participar disso e viver essa experiência com Deus. A oração nós vamos fazer ainda o que? Nós estaremos orando no prédio. Daqui a pouco, às 22h30, nós estaremos aqui buscando o Senhor, orando o Senhor. Nós vamos orar durante todo esse período, ou seja, de 23 horas, de 22h30 às 23h30. Hoje à noite, com o grupo que tiver aqui, nós vamos tomar uma decisão. Alguns irmãos pediram para antecipar esse horário para as 22 horas. Eu não vejo problema nenhum, e se for bom para todo mundo, nós vamos fazer dessa forma também, ou seja, às 22 horas a partir de amanhã. Mas é importante que hoje você venha para nós orarmos aqui. Deu uma chuvinha, né? Esfriou um pouquinho, você está me vendo até de blusa, né? Eu que não sou de usar blusa, mas isso aí é por quê? Porque de fato aumentou o preço. Sua oferta hoje vai valer mais ainda, porque você vai vencer o frio também, para você poder vir para o prédio orar ao Senhor. Por que nós fazemos esse período de oração no prédio? Pelo simples fato que às vezes você até quer orar, seu desejo é consagrar essa 1 hora ao Senhor, mas você tem dificuldade com a sua casa, ou talvez um horário específico, um dia específico, e até mesmo a disciplina para fazer isso. É muito melhor se você tiver um grupo de pessoas que esteja junto com você para te ajudar. E é por isso que nós estamos disponibilizando esse horário, 1 hora, aqui no prédio, buscando o Senhor, orando o Senhor, compartilhando daquilo que Deus tem para nós nesse tempo. Então, que nós possamos de fato viver. Isso vai acontecer de segunda a sexta. Sábado e domingo nós não teremos esse momento, e você ora no seu momento aí, o seu a sós com Deus. Amém? Outra coisa importante, com relação às nossas células. As nossas células, elas se reunirão juntas nesse período. Por que nós vamos fazer isso? Nós queremos compartilhar a palavra juntos. Nós queremos orar juntos. Nós queremos de fato, ou seja, ter essa experiência do corpo, de estar junto com os nossos irmãos. Então, as células que se reúnem aqui na região central, jovens, adolescentes, crianças, vão se reunir no prédio. As células ali da região do Bambuí e da Chica Pires vão se reunir lá. Essa semana em especial, a célula da Serra Negra virá aqui para o prédio para participar conosco. Então, ou seja, nós queremos num tempo aí novo, num tempo de Deus para nós. Então, isso vai ser muita bênção. Amém? E no encerramento desse jejum, nos dias 21, 22 e 23 de junho, nós vamos ter a nossa conferência de revitalização, que vai acontecer aqui no prédio, vai ser uma bênção. Nós estamos aí fechando com alguns irmãos que estarão vindo ministrar a palavra, e eu acredito que vai ser muito especial para todos nós. Então, se prepare, nós vamos consagrar esses 21 dias, e no encerramento, nós não temos dúvidas que o céu vai descer na nossa igreja, na vida de cada um de nós vamos ter novas experiências com Deus. Amém? Você crê nisso, querido? Bendito é o nome do Senhor. Amém? Nós estamos muito felizes de poder estar vivendo esse tempo. Queria falar algo importante ainda, antes de compartilhar a palavra, é que nós vamos nos esforçar para todos os dias ter alguns minutos aqui com os irmãos, alguns minutos, e nós vamos disponibilizar esse vídeo. Eu não sei se eu vou gravar esse vídeo sempre à noite, ou se eu vou fazer isso pela manhã, para durante o dia os irmãos poderem estar acessando aí, ou seja, mas que Deus possa abençoar você com essa palavra no momento em que você recebê-la. Amém? Bom, vamos ao compartilhar nosso de hoje, que eu creio que Deus tem algo especial para você. Nós lemos hoje o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, e é um capítulo que ele traz para nós algo assim de Deus, algo muito especial, e eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus falou comigo. Eu não vou ler o capítulo todo, até mesmo para a gente remir o tempo, a gente ganhar o tempo, acredito que você já tenha lido, mas um dos trechos desse capítulo que me chamou a atenção são os versículos 4 e 5, ou seja, o capítulo, nosso primeiro dia, o dia 1 desses 21 dias aprendendo com os apóstolos, nós lemos Atos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 26. E o nosso tema é o mesmo que está sendo colocado aí, até os confins da terra. O texto que nos chamou a atenção e que nós separamos para compartilhar com os irmãos são os versos 4 e 5 do capítulo 1, que diz o seguinte: nestes encontros, face a face, ele os orientou sobre assuntos concernentes ao reino de Deus. Entre encontros e refeições,
ele os aconselhou a não deixar Jerusalém, mas a esperar pelo que o Pai prometeu, a promessa que vocês ouviram de mim. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E isso acontecerá logo. Nós vemos aqui esse encontro do nosso Senhor Jesus Cristo com os discípulos, e nós vemos que o evangelista Lucas, que é quem escreve Atos dos Apóstolos, está enviando para Teófilo, e ele narra esses momentos, ele escreve de uma maneira detalhada, e logo de início nós podemos ver que Lucas deixa claro ou seja, o alvo pretendido por Jesus ao enviar os seus discípulos. A expansão do reino de Deus é o propósito de Deus, ou seja, a grande comissão. É o motivo pelo qual o Senhor nos chamou, Mateus capítulo 28, vão e façam discípulos. Agora, nós vemos que Atos dos Apóstolos é o começo do cumprimento dessa grande comissão. Eu escrevi aqui, eu vou ler para os irmãos para ficar mais fácil, Diz assim, olha, Atos dos Apóstolos é o começo do cumprimento da grande comissão. Por 40 dias, o Senhor aparece aos seus discípulos para instruí-los face a face. Você imagina que depois da ressurreição, morte, ressurreição do Senhor Jesus, por 40 dias, eles têm encontros com o Senhor face a face. E o Senhor vai instruindo eles. É importante você compreender que todo o ministério de Jesus foi uma preparação para a missão. E agora, ou seja, depois de ressurreto, depois do cumprimento de tudo que ele havia ensinado, ele aparece a eles para instruí-los a respeito do reino de Deus. Com tudo isso, ou seja, há uma instrução que é chave para o cumprimento da missão. E é o que eu quero destacar aqui, e está dizendo o seguinte, olha, que a instrução chave para eles era que eles esperassem pela promessa do Pai. Está escrito assim, esperar pelo que o Pai prometeu, a promessa que ouviram de mim, o batismo no Espírito Santo. Ou seja, João batizou com água, mas vai chegar um momento que vocês serão batizados com o Espírito Santo. O que nós interpretamos disso? O que nós precisamos entender aqui? Bom, os discípulos, eles deveriam esperar pelo batismo do Espírito Santo antes de iniciar a missão de expandir o reino de Deus. O Senhor lhes deu um direcionamento estratégico. Ou seja, quando nós chegamos em Atos capítulo 8, nós vamos ver que existe um processo a ser determinado. Começar em Jerusalém e vai avançar e vai até os confins da terra. Ou seja, existe uma estratégia ali. E todo o ministério de Jesus, como eu já disse, foi um período de treinamento. Mas Jesus submete isso tudo dizendo o seguinte, olha, mas vocês não vão fazer de qualquer jeito. Eu escrevi aqui e vou ler para os irmãos que fica mais fácil. Vamos lá. O Senhor lhes deu todo o direcionamento estratégico de como colocaria em prática o treinamento desenvolvido durante o ministério do Senhor Jesus. Mas isso só deveria ser executado após o batismo com o Espírito Santo, pois este seria o meio em que Deus iria potencializar as habilidades desenvolvidas de cada um. Ou seja, o Espírito Santo ele estaria potencializando os discípulos. Seria a capacitação espiritual que eles teriam para executar a missão. Outro ponto que eu quero destacar desse versículo é o prazo determinado para o cumprimento dessa promessa. Ou seja, Jesus disse, olha, isso acontecerá logo, não vai demorar, vai acontecer logo. Mas por que Jesus diz isso? Porque a expansão do reino era e é a prioridade do reino de Deus. Para Deus isso é prioridade, ou seja, qual que é a prioridade de Deus? O avanço do reino de Deus. Vidas se convertendo ao Senhor, sendo salvos, a igreja avançando, sendo edificada, cumprindo o propósito de Deus. Essa é de fato o maior anseio do nosso Senhor. Mas isso só deveria ser feito da forma, ou seja, isso não poderia ser feito de qualquer jeito. A expansão do reino, de fato, é a prioridade, mas não de qualquer forma, não na força do nosso braço. Era necessário que eles fossem submetidos à unção, à capacitação do Espírito Santo. Eu coloquei aqui, olha, de fato, mas não de qualquer forma. O avanço do reino de Deus depende muito da capacitação do Espírito Santo. Ou seja, os dons do Espírito Santo foram dados para a igreja, para a edificação da igreja, ou seja, são capacitações dadas pelo Espírito Santo. E o resultado da ação do Espírito Santo em nós
São os frutos do Espírito, ou seja, os dons nos capacitam. E a existência do fruto do Espírito em nós testifica que de fato a edificação, que o reino está avançando. Então, ou seja, o Espírito Santo é a figura-chave para o avanço da igreja. Quando nós vemos isso, qual que é a aplicação que nós fazemos, meus irmãos? A nossa primeira lição que a gente está aprendendo com os apóstolos é que de fato, ou seja, nesse tempo de consagração, é que Deus nos chamou para dar continuidade a essa obra iniciada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E que tem sido ao longo dos anos, ao longo da história, realizada por seus discípulos. Nós aprendemos a importância do revestimento de poder para fazer a obra. Olha, a obra de Deus precisa ser feita na força do Espírito Santo. Não adianta a gente se esforçar, a gente usar a nossa força natural, a força do nosso braço para a gente edificar, porque essa edificação ela não vai ser da forma de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que você que edifica, toma cuidado com o que você edifica. Olha o material. Nós precisamos edificar com ouro, prata e pedras preciosas. É um assunto para a gente desenvolver um pouco mais para frente. Mas de fato, eu escrevi aqui, aprendemos com os apóstolos a importância do revestimento de poder para o avanço do reino de Deus até os confins da terra. Nesses dias, o que nós queremos? Nós vamos nos consagrar ao Senhor, nos colocar, ou seja, vamos colocar em prática as disciplinas espirituais do jejum, da oração, como nós já dissemos agora há pouco. Nós vamos exercitar o nosso espírito. Nós queremos de fato que você possa orar em línguas durante essa 1 hora. Você gastar tempo, 1 hora orando em línguas. Por quê? Porque a Bíblia fala que quando nós oramos em línguas, a nossa mente ela não sabe nem o que a gente está orando, mas o nosso espírito ora bem. Então, ou seja, é importante para que cada crente, cada discípulo do Senhor possa desenvolver essa disciplina. Eu sei que muitos dos irmãos, quando a gente fala isso, às vezes se entristece, às vezes fica assim pensativa, por que não aconteceu comigo ainda e tudo? Eu quero dizer para você que aqueles discípulos que estavam ali nesse dia, nenhum deles falava em línguas, mas eles ouviram da importância do revestimento do Espírito Santo, de receber o Espírito Santo. E qual foi a atitude deles? Eles creram. E a palavra de Deus ainda foi o seguinte: isso não vai demorar. Eu creio que você que já recebeu o batismo com o Espírito Santo, que ora em línguas, você será renovado nesses dias. Mas eu creio também que você que ainda não recebeu, você pode receber se você crer. O que você precisa para receber o batismo com o Espírito Santo? Crer. Qual foi a demonstração que os discípulos tiveram que eles creram na promessa? Eles permaneceram. Talvez você não saiba, mas essas aparições do Senhor Jesus Cristo foram para mais de 500 pessoas. Mas sabe quantos tinham no cenáculo quando o Espírito Santo desceu? 120. Então que Deus possa encontrar você crendo e esperando nessa promessa. E que de fato esses 21 dias possam ser dias para você receber de Deus e você receber o Espírito Santo mesmo, para você poder desfrutar do Senhor. Seguindo o texto aqui, eu escrevi o seguinte: olha, nós vamos exercitar o nosso espírito orando em língua. Os que ainda não oram em línguas, este é um tempo de intensificar sua busca. Então, se você ainda não ora em línguas, meu conselho para você, meu desafio para você é que você ore durante esses dias, clamando o Senhor. Assim como Ana clamou por um filho e foi até censurada pelo sacerdote Eli, você possa orar ao Senhor clamando pelo batismo com o Espírito Santo. Porque olha, a Bíblia fala que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta lhe será aberta. E olha, a Bíblia ainda fala assim, nós sendo maus, nós conseguimos ser bons pais. A gente quer o bem dos nossos filhos. Será que o nosso Pai Celestial não vai ser muito melhor? E ele não, se você pedir o Espírito Santo, ele não vai te dar? Ou seja, a Bíblia diz, o texto com clareza é o seguinte: nós sendo bons, se o nosso filho pedir pão, o que você vai dar? Você vai dar pão. Ou você vai dar pedra? Se o nosso filho te pedir peixe, você vai dar peixe. Ou você vai dar cobra? Não, você vai dar peixe. Ou seja, se nós sendo maus, nós conseguimos fazer o bem para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o buscarem. Então, é a vontade de Deus que você seja cheio do Espírito Santo, que você receba.
Você precisa crer nisso. Eu sei que existem muitos obstáculos, mas olha, meu irmão, em nome de Jesus, que você possa vencer esses obstáculos e que esse seja um tempo para você receber de Deus, crescer no Senhor, avançar no Senhor. Amém? É isso que nós queremos, que nós cremos. É isso que Deus fará nesses dias. Intensifique a sua busca. Invista tempo buscando o Senhor, porque não tenha dúvida, Deus fará grandes coisas no nosso tempo. A minha oração nesses dias e que eu faço neste momento, eu oro em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Deus capacitação, a capacitação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas para edificar a igreja. Eu escrevi essa oração e eu gostaria que você pudesse orar essa oração comigo, que você pudesse clamar ao Senhor. E eu disse de fato, nós vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, pedimos a capacitação do Espírito Santo para edificar a igreja. Nós sabemos que sem ela nós não conseguimos. Nós oramos a Deus, Pai, que um grande renovo venha sobre a vida da igreja nesses dias. Nós oramos, Deus, revitaliza a igreja. Nós queremos ser fervorosos do Espírito. Nós queremos ser cheios da vida de Deus, ó Deus, em nós, para manifestar o seu amor ao mundo e assim avançar no testemunho do reino de Deus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso coração para esses dias. Nosso desejo é que você viva esses 21 dias buscando intensamente o Senhor. Amém? Nós vamos encerrar nossa transmissão neste momento. Daqui a pouco, agora são 21 horas, daqui 1h30, nós estaremos aqui no prédio buscando o Senhor. Talvez você nem estava pensando em vir, se o Espírito Santo tocou seu coração aí, venha para orar conosco, vai ser uma bênção. Sua presença, ela é um testemunho da vontade, do desejo, do anseio que você tem pelo Senhor. Amém? Deus o abençoe. Você que esteve conosco por alguns instantes, você que vai assistir esse vídeo depois, né? Hoje é a primeira live. Eu creio que nos próximos dias nós teremos ainda mais uma audiência, mais público. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.